De distrações, de conversas paralelas, Senhor meu Deus, de bebeção de água e tantas outras coisas, mas que nesse momento todas as atenções, todos os glórias, toda adoração, todos os aleluias seja dado a Ti, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Bate palma bem forte para o Senhor Jesus. Meus irmãos, aleluia. Oh Deus poderoso, quem gosta de adorar o Senhor aqui? Meus amados, o meu primeiro ministério foi o louvor. Quando eu cheguei na igreja, eu não imaginava que Deus ia me fazer um pastor de igreja. Eu cheguei na igreja, quando eu me converti, Deus me arrancou das drogas, Deus me deu um ministério de louvor, né? E ali, com o tempo, o Senhor nos deu um ministério pastoral. Surgiu pastor, hoje eu tenho uma igreja, sou pastor da Igreja Apostólica Deus Forte. Minha esposa, pastora Jaqueline, pastorei ali juntamente comigo. Eu sou grato a Deus de estar aqui nessa noite. Quero falar rapidamente aqui do meu material. Eu tenho um CD aqui, minhas canções. Eu tenho 10 canções aqui, que são canções que o Senhor me deu. São composições nossas que o Senhor tem nos abençoado, amém? Eu tenho aqui DVDs de mensagem. Eu trouxe alguns temas aqui: terra de esquecimento, nunca mais, no esconderijo do Altíssimo. Eu costumo falar essa mensagem aqui, meus amados, para quem tem chamado de Deus, amém? Existem coisas que acontecem na sua vida que você não entende, é porque você está no esconderijo do Altíssimo, amém? Então, eu tenho algumas mensagens. Essa daqui, ó, quem lembra dessa daqui? Saído debaixo da figueira para viver debaixo de céus abertos. Isso aqui foi a última vez que eu estive aqui. Eu gravei essa mensagem aqui, amém? Então, se você quiser abençoar o meu ministério, amém, meus amados? Cada DVD, tanto o CD, é R$10, amém? Então, se você puder estar nos abençoando, no final do culto estaremos ali, amém? Com os DVDs. Se você puder abençoar o nosso ministério, que Deus abençoe a sua vida, você será edificado também, amém? Meus queridos, eu vou estar trazendo uma mensagem aqui dessa noite. Deus já falou demais aqui. Pastor é abençoado, hein, pastor? Cheio de profeta na casa. E Deus falou muito aqui, confirmou essa mensagem. Essa mensagem eu ministrei na minha igreja. O pastor já tinha me marcado aqui já há alguns meses para ministrar aqui hoje. E o Espírito Santo, ele falou para mim: você vai ministrar essa mensagem na igreja, na coluna de Betel. Eu quero que você repita o tema comigo. Diga assim comigo: é tempo de uma transição. Repita isso: é tempo de uma transição. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. Pergunta para o teu irmão se ele gosta de mocotó ou se ele prefere um leite. Pergunta para ele. Pode ser mocotó? Pode ser? Vocês vão continuar me amando? Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e 14. Diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Versículo 14. Tendo se retirado de Saul, o Espírito do Senhor da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Amém? Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor. Meus queridos, o que é uma transição? Transição é uma mudança. Transição é uma locomoção de um estado para outro estado, de uma pessoa para outra pessoa.
Transição é uma mudança. O que nós lemos aqui, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, fala justamente de uma transição. A Bíblia diz que o rei Saul, que governava sobre Israel, Deus agora vai tirá-lo do seu governo e vai colocar Davi. Para muitos, aleluias, a transição vai acontecer ali há alguns anos, quando verem Saul morrendo e Davi assumindo todo o reinado de Israel. Mas olhando com os olhos espirituais e tendo a revelação da palavra, nós podemos ver que a transição ela acontece aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e 14. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Samuel, ele vai até a casa de Jessé, escolhe um dos filhos de Jessé e derrama o azeite sobre a sua cabeça, dizendo: eis aqui o rei de Israel. E naquele mesmo instante que Davi é ungido, paralelamente no reino, no palácio de Saul, o espírito que estava em Saul é retirado. Ou seja, era Deus fazendo uma transição de governo. Era Deus tirando a capacidade de Saul, aleluias, e colocando sobre Davi. Era Deus tirando o espírito do reinado, aleluias, de Saul e colocando sobre Davi. Ou seja, uma transição, ou seja, uma mudança, ou seja, um novo tempo, aleluias. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar de algo que Deus está prestes a fazer sobre a sua igreja. Quando eu falo sobre a igreja, eu estou falando da sua igreja, da noiva, do corpo de Cristo, que Deus está prestes a fazer uma transição. Como assim, pastor? Aleluias. Eu estou dizendo que quando Deus, ele decide, aleluias, tirar Saul do reinado, tirar Saul do governo, Deus, ele teve motivos para isso. E a Bíblia me diz, lá em 1 Samuel, capítulo 9, quando eu vejo a história de Saul. Quem foi Saul, pastor? Saul foi um homem que começou bem, mas terminou mal. Saul foi um homem escolhido, aleluias, não simplesmente pelo Senhor, mas escolhido por uma nação, aleluias. Então entenda uma coisa, eu quero fazer aqui um paralelo da história de Saul e da história de Davi. Em primeiro lugar, lá em 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Saul, um garoto, um jovem, belo, bonito, que a Bíblia diz que ele era acima do ombro de todos os judeus, ou seja, ele tinha uma estatura fora do comum, ele tinha uma aparência, aleluia, fora do comum em Israel, era um homem bem apresentável. A Bíblia diz que Saul, ele se levanta certo dia, e o pai chega nele e diz: filho, as jumentas, elas sumiram, elas se perderam. Então ele é incumbido a encontrar as jumentas de seu pai. Primeira coisa que eu aprendo aqui, meus amados, que Saul, ele tinha uma responsabilidade, assim, aleluias, como Davi, ele tinha uma responsabilidade, que ele cuidava das ovelhas de seu pai, assim Saul, ele também cuidava das jumentas do seu pai. Ou seja, eu aprendo aqui uma coisa maravilhosa. O que, pastor? Eu aprendo que quando eu vejo a Bíblia me dizendo que as jumentas que estavam sobre a responsabilidade de Saul, elas sumiram, elas se perderam, a primeira coisa que eu aprendo é alguém que não cuidava das coisas do pai como tinha que se cuidar. Era alguém que não tinha a responsabilidade como as coisas do pai. E a primeira coisa que Deus vai fazer nessa transição é trocar o governo de alguns que ele depositou algo na mão, mas não tem tido a responsabilidade, aleluia, que deveria ter. Por quê? Porque quando eu vejo para Davi, eu olho para Davi, eu nunca vi a Bíblia dizendo que Davi perdeu alguma ovelha. Pelo contrário, quando a ovelha, quando ela era atacada por um leão, e o leão abocanhava
ganhava a ovelha, Davi ia atrás do leão, Davi ia atrás do urso e dizia: aqui você não leva aquilo que o Pai colocou na minha mão, aqui você não tira aquilo que o Pai depositou na minha mão. Então a primeira coisa que eu entendo, que nessa transição Deus vai trocar alguns irresponsáveis, alguns que não dão valor, alguns que não dão valor por aquilo que o Pai coloca na mão dele. Porque tem muita gente irresponsável não dando valor por aquilo que o Pai coloca na mão. A primeira coisa que eu aprendo entre o governo de Saul e o governo de Davi é isso, pastor: a responsabilidade com as coisas do reino, a responsabilidade com as coisas do Pai. É lógico que se eu for olhar, apacentar jumento e apacentar ovelha são duas coisas distintas e diferentes. Aleluias. Talvez Saul poderia dar uma desculpa: eu apacento jumenta. É diferente de apacentar ovelha, porque para quem não sabe, ovelha é obediente. Ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e quando o pastor chama, ela sai correndo atrás do seu pastor. Ela não se confunde com a voz do pastor. Agora jumento, meu amado, jumento, ele é um animal de carga, é um animal que carrega peso, mas quando ele empaca, pastor, dificilmente alguém consegue tirar do lugar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas não tem desculpa de apacentar jumenta e dizer: não, eu não tenho força, porque apacentar jumenta é difícil. Não tem problema. Por quê? Porque quando a jumenta empacar, eu conheço um homem lá no Evangelho de Marcos capítulo 21, que ele entrou em Jerusalém e falou: traga para mim uma ovelha. Não, traga para mim uma jumenta. Por quê? Porque até jumenta eu coloco no eixo, até jumento eu faço me obedecer, até jumento vai se colocar na minha posição, porque não tem coração duro para mim, não tem coração duro para Deus. Oh, rebatabraça e candarebraço. A Bíblia diz que o coração do rei é como um rio, e o Senhor inclina para onde Ele quer. Não tem coração de pedra para Ele. A Bíblia diz que Ele tem um martelo que esmiuça a penha. Não tem, não, estou falando se você tem um jumento na tua vida que está empacado. Eu estou falando que Jesus de Nazaré, Ele não vai entrar em Jerusalém com uma ovelha. Ele vai querer mostrar para o povo: eu quero mostrar que eu vim para pegar aquele que não obedece, coloco ele na trilha, coloco ele na presença, e quero ver quem tira, eu quero ver quem me ofende. Saul fala de uma geração que recebeu responsabilidades, mas não cumpriu da forma que deveria cumprir. Davi fala de uma geração que Deus vai colocar na mão e descansar, porque Ele sabe que pode se levantar o leão e o urso, aquilo que Ele colocou na mão Ele não vai abandonar. Será que tem a geração de Davi aqui nessa noite? Será que nessa noite Deus pode contar com os Davi aqui? Será que tem Davi aqui que Ele pode depositar coisas grandes na mão? A segunda coisa que eu vou aprender, ainda em 1 Samuel capítulo 9, a Bíblia diz que Saul, ele sai, aleluias, à busca das jumentas. Quando ele sai, pastor, à busca das jumentas, ele leva consigo o seu moço. Ele vai passar dias procurando, até que ele chega na região da casa do profeta Samuel. E quando Saul chega na casa do profeta Saul, o moço dele vai dizer: olha, por aqui mora um profeta, um grande homem de Deus,
com certeza ele terá a resposta. A Bíblia diz que Saul, ele fala: mas vamos separar algum dinheiro para levar para o profeta. Ele separa algumas moedas, alguma prata que ele tinha ali, e ele vai até a casa do profeta. Quando ele chega perto da casa do profeta, o profeta sai de encontro com ele e fala: vem cá, meu filho. E ali o óleo é derramado. Aleluias. E tendo uma coisa, aleluias, eu estou fazendo um paralelo aqui sobre Saul e Davi. E tendo uma coisa, Saul, ele vai na casa do profeta, bater na porta e pedir uma oportunidade. Mas a Bíblia diz que Davi, ele não vai atrás do profeta, mas é o profeta que é enviado até ele para abrir a porta. Eu estou falando que a geração de Saul é uma geração que vive pedindo oportunidades, é uma geração que vive pedindo ajuda, é uma geração que vive batendo na porta. A geração de Davi é uma geração que está atrás da malhada, mas está esperando naquele que é poderoso. A geração de Davi está atrás da malhada, mas está aguardando no Senhor. Não está esperando em homens, não está esperando em homens. A geração de Davi. Posso te ensinar uma coisa? Domingo agora na minha igreja, pastor, uma irmã, membra nossa, me procurou: pastor, tem um menino que trabalha com minha esposa, e ele falou para mim que ele prega muito, e ele pediu para eu pedir para o Senhor dar uma oportunidade para ele, mas ele só pode pregar no domingo. Eu falei: nossa, ainda é exigente. Eu falei: irmã, prega muito, fala para ele vir me conhecer primeiro. Sabe o que eu aprendi, pastor? Não peça oportunidades, se prepare para elas. Não peça a oportunidade, se prepare para elas, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. Ela vai chegar. Não saia por aí batendo na porta de ninguém. Deus, Ele sabe onde você mora, Ele tem teu endereço. Você não precisa de uma mãozinha, você precisa daquele que te conhece, meu querido. A geração de Saul é uma geração que paga para pregar, pregadores. É uma geração que paga para pregar, para quê? Para o nome dele explodir. Aí eu ainda ouvi alguém que falando: não, a gente tem que fazer a nossa parte. A geração de Davi é uma geração que não paga para pregar, é uma geração que não paga para ter oportunidade, é uma geração que espera atrás das malhadas e sabe, na hora certa ele vai vir. Na hora certa o profeta vem com o óleo na mão. Na hora certa o profeta vai bater na minha porta. Eu vou aguardar no meu Senhor. Tem uma geração de Davi aqui. Fala para o teu irmão: meu irmão, espera o profeta vir. Fala: espera Deus enviar, espera Ele vir atrás de você. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu com os olhos, nem se ouviu de um Deus além dele, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. A geração de Saul é uma geração que fica batendo na porta, porque não aguenta esperar, porque que as coisas, aleluias, ainda que seja sem, aleluias, a graça dele, mas eu quero que aconteça. Ainda que não seja, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. A vida com Deus é uma escada, e se você pular alguns degraus aqui, quando você estiver lá em cima, você vai ter que voltar para subir o degrau que você pulou. Posso te dar um conselho? Ainda que você esteja atrás das malhadas, Ele vai vir. Aguarde atrás da malhada. Posso te dar outro conselho? Você não precisa do Facebook, você não precisa do Instagram, você não precisa do Twitter, você não precisa. Eu quero declarar isso em nome de você. Não precisa. Você não precisa. Ele não precisa de rede social para exaltar alguém, para soprar o nome de alguém, para fazer algo com alguém. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. Oh, rebadabraço. Você pode adorar um minuto a Ele? Você pode adorar?
ele é ungido. E quando Saul é ungido, a Bíblia diz que ele acaba de receber a unção, e ele sai. Aí chega alguns homens e dizem: ei, as jumentas do seu pai foram encontradas, viu? Tipo assim, ó, sabe o serviço que você não terminou? Já terminaram por você. Por quê? Já que você não fez, Deus levantou outro. Já que você não terminou a obra, Deus levantou outro para terminar, mas a obra dele não vai ficar parada. Já que você não quis colocar na presença, ele levantou outro para fazer, mas o que ele tem para fazer não vai ficar fora do propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Tá, quando Saul assumiu o reino, Saul falou: jumenta? Quem é jumenta? Eu cuidar de jumenta agora? Eu tenho o trono. Agora Davi, quando ele recebe o óleo, a Bíblia diz que ele vai para o palácio, mas ele volta para cuidar das ovelhas. Oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu. Enquanto Saul, não, jumenta, voltar para as coisas pequenas, jamais. Agora eu estou numa posição. Davi já tinha recebido o óleo. Ele estava no palácio, mas ele ficava inquieto. Eu preciso voltar para a jumenta do meu pai. Eu não posso deixar. E a Bíblia diz que certa feita Davi deixou guardas para cuidarem da jumenta. A geração de Saul é uma geração que depois que assume o trono, se esquece de onde ele saiu, se esquece das primeiras coisas. A geração de Davi é uma geração que Deus vai levantar, vai colocar em lugares grandes, mas não vai deixar de pregar em igrejas pequenas como a nossa, pastor. É uma geração que Deus vai colocar em grandes lugares, mas quando o pastor Constantino chamar: vem pregar aqui na coluna de Betel, vão vir correndo. Sabe por quê? É uma geração que não vai ficar medindo aonde dá mais oferta, aonde dá menos. É uma geração que faz por amor. É uma geração que ama pregar a palavra de Deus. É uma geração que, se for para pregar no culto, ou no culto no lar, ele vai. Se for para fazer um culto no lar, ele está lá. Ele não quer só o culto, ele não quer só o altar, ele quer a palavra de Deus. A geração de Davi são homens que Deus vai exaltar, mas o coração deles vão permanecer no mesmo lugar. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo isso aqui? São pessoas, sabe por quê? Porque eu tenho visto que pessoas que não podem ser exaltadas a 10 centímetros. Tem pessoas que, se Deus exalta as 10 centímetros, ela já sai pisando em todo mundo. Misericórdia. Misericórdia. Aleluia. Isso daí é síndrome de Lúcifer. Isso aí é síndrome de Satanás, meu querido. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Posso te falar uma coisa? Essa geração que Deus vai levantar, a geração de Davi, é uma geração que tem 2 altares. Diga comigo, 2 altares. Eu preguei uma mensagem, pastor, que eu falo dos 2 altares do Jordão. Josué capítulo 3, capítulo 4. Quando o povo de Israel passou o Jordão, a Bíblia diz que quando os levitas pararam no meio do Jordão, Deus falou para Josué: Josué, pegue pedras que estão nos pés dos levitas, onde eles estão pisando. Essas você construa um altar ali. Mande pegar mais 12, e essas 12 você construa fora do Jordão. Se você reparar, muitas vezes, eu li isso por anos, eu já preguei muitas mensagens, eu nunca tinha reparado os 2 altares, pastor. Eu sempre prestei atenção em um altar, mas se você olhar com cuidado, leia na versão nova que tem, aleluias, que você vai ver que há 2 altares. Um foi construído dentro do Jordão, onde estavam os pés dos levitas, e o outro foi construído fora. O altar que foi construído fora
Era Deus dizendo: olha, construa esse altar fora. Por quê? Porque esse é para os filhos de Israel. Porque lá na frente eles vão olhar para esse altar e eles vão dizer: um dia o nosso povo estava lá no deserto e Deus abriu esse Jordão e nós atravessamos e entramos na nossa terra. Mas entenda uma coisa: Deus vai falar para ele fazer no Jordão um outro altar. E esse altar do Jordão, ele não ia ficar à mostra. Por quê? Porque depois que os levitas saíram, as águas do Jordão submergeram o altar. E Deus me deu uma revelação, pastor. A geração de Davi, ela precisa ter 2 altares. Existe um altar que é para os filhos dos homens glorificarem ao Senhor, mas existe um altar que é só seu e Deus. Entenda isso aqui. Esse altar aqui diante dos homens, aonde eu prego, aonde eu conto meu testemunho, esse altar aqui, meu amado, pode ser uma vitrine, aonde eu vou expor, aleluias, o meu conhecimento, aonde eu vou expor as revelações de Deus, aonde eu vou expor o meu testemunho, aonde eu vou expor, aleluias, a minha homilética, aonde eu vou expor a minha oratória, aonde eu vou expor aquilo que Deus tem me dado. Isso daqui eu posso fazer aqui, mas existe um altar que ele está escondido, e Jesus mandou fechar a porta deste altar, aleluias. Que altar é esse, pastor? É o altar da oração, aonde eu não fico colocando no Facebook, eu no monte, orando e mostrando para o povo que eu estou orando, não. Esse altar eu tenho que trancar a porta. Por quê? Porque lá não tem pastor Alexandre, lá tem um menino ex-drogado que se derrama diante dele, e não é nada, não é nada, não é nada. Oh, rabadabraça. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo o tempo que eu vou para o monte, me filma aí, me mostra orando aqui, me mostra orando pelo povo. Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos abrindo a porta do quarto que Jesus mandou trancar. O altar de exposição é aqui, para os homens glorificarem a Ele. Mas o altar da intimidade, ninguém pode ver, ninguém pode ver. É você e Ele, é você e Ele, é você. Quando você expõe o seu altar de adoração, é a mesma coisa que você chamar um amigo e abrir um leito da sua intimidade com a sua esposa e falar: ó, pode assistir, pode vir aqui. Para vocês terem ideia, a geração de Davi tem que ter 2 altares. Um aonde eu exponho e Deus é glorificado, e outro aonde só está eu e Ele. Deixa o Jordão submerger o teu altar hoje. Deixa, para de expor o teu altar. Senão você vai ter 2 altares de exposição e nada de intimidade com Ele. Tem alguém entendendo isso aqui? Manifesta da medida que você está crendo. Manifesta na medida que você está acreditando. Oh Deus poderoso, aleluias, aleluias. Agora entenda isso. Quando Saul ele peca, o profeta Samuel chega diante dele: você pecou contra o Senhor. Ele olha para o profeta e: calma, o povo me induziu. O povo, está lá em 1 Samuel capítulo 15. O povo me induziu. E ele corre atrás do profeta. Quando Davi peca e o profeta Natan vem repreendê-lo e dizer: Davi, você pecou. Davi nem vai falar com o profeta, ele se ajoelha e vai falar com aquele que pode resolver. Aí entenda isso.
No Salmo 51, Davi vai fazer a oração do arrependimento. E Davi em nenhum momento vai pôr a culpa em ninguém, ele assume a culpa. A geração de Davi é uma geração que assume a culpa. A geração de Davi não fica falando: eu saí por causa dela, eu saí por causa dele, eu caí por causa de ciclano, eu saí porque eu não gosto da missionária, eu saí porque eu não gosto do pastor. A geração de Davi assume: foi eu que errei, foi eu que pequei, foi eu que caí. Oh, rabada pra você. A geração de Davi, ela assume. A geração de Davi não coloca a culpa em A e B, não. A geração de Davi bate a mão no peito e fala: Senhor, eu sou o único responsável pelas coisas não darem certo. Eu sou o único responsável por eu ter tropeçado. Eu sou o único responsável por eu não conseguir avançar. Aí eu vejo, o apóstolo Paulo falou sobre os dois Adão. O primeiro Adão caiu. E quando Deus chegou em Adão, no primeiro Adão, falou: ei, o que aconteceu? Foi a mulher. Agora o segundo Adão, ele está na cruz. E alguém vai chegar: o que você fez para estar aí? Não fiz nada, pai, e ainda perdoa esses aí. Eu não fiz nada, mas eu assumo a culpa deles. Quem está entendendo isso? Aleluias! Que essa igreja venha ter, aleluias, a humildade do segundo Adão. Que essa igreja venha ter a humildade de Jesus de Nazaré, que não tinha culpa, mas assumiu todas elas. Oh, meu Deus do céu, estou sentindo uma presença gloriosa aqui. Quando você põe a culpa em alguém, você está se assemelhando ao primeiro Adão. Quando você assume a culpa, você está se assemelhando a ele. Oh, meu Deus. Aleluias. Escuta, quando o profeta Samuel repreende Saul, Saul tenta arrumar um jeitinho, mas ele não se arrepende. Quando o profeta Davi, escuta isso, Saul, depois do pecado, ele reinou aproximadamente ainda 20 anos. 20 anos sem a presença, mas com a coroa real. 20 anos sem a graça, mas com a veste de rei. Davi, quando pecou, o Salmo 51, versículo 11 me diz isso, que Davi se joga no chão. E ele faz que nem está lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, se não me engano. A Bíblia diz que os anciões se prostram diante do trono e as coroas deles caem diante do trono. Quando Davi se prostra, ele vai falar: Senhor, pode tirar a coroa real, pode tirar a veste de rei, só não passes de mim a tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Aleluia. Saul reinou 20 anos com a coroa, mas sem a presença. Davi falou: eu não reino um dia sem a presença. Pode tirar carro novo, pode tirar casa, isso daí eu conquisto de novo. Não retire o teu espírito, não me retire a tua presença. A geração de Saul é uma geração que, se Deus não abre a porta, ele vai embora. A
geração de Saul é uma geração que quer o trono, mas não liga para a graça. A geração de Davi é uma geração que sabe que precisa buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Saul reinou mais de 40 anos, e nesses 40 anos a Bíblia diz que ele não foi buscar a arca que estava na casa de Abinadab. Mas quando os anciões vão nomear Davi e dizer: Davi, reina sobre nós, sobre todo Israel. Davi, tá, eu já vou me aceitar no trono, mas espera um pouquinho, onde está a arca? Onde está a arca? Onde está a arca? Eu preciso ir buscar a arca. Mas Davi tem o trono. Não, eu preciso ir buscar a arca primeiro. Aleluias! Aleluias! Eu não reino enquanto a arca não estiver aqui. Eu não reino enquanto a arca não vier para Jerusalém. Eu não reino enquanto a presença dele não estiver no nosso meio. A geração de Saul é uma geração que, ainda que se for para entrar numa porta grande que não seja de Deus, ele entra. Por quê? Porque eu não estou olhando para o que é de Deus, eu estou olhando para o que é grande e o que satisfaz a minha alma. A geração de Davi é uma geração que, ainda que Deus chegue em coisas grandes e fala: filho, não é o tempo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Enquanto não é tempo, deixa eu ir buscar a arca. Sabe por que Saul não quis ir buscar a arca? Porque a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel capítulo 6 versículo 3, que a arca, a casa de Abinadab, estava lá em cima no outeiro. E para ir buscar a arca ia ter que fazer muito esforço subindo o monte. Para ir pegar a arca lá em cima ia ter que se esforçar muito. Mas Davi, quando eu falo para ele, está na casa de Abinadab, em cima do outeiro, eu não quero saber a dificuldade, eu quero a arca aqui. Não importa o tamanho da distância, eu quero a arca aqui. Não importa o tamanho do preço que eu vou pagar, eu quero a presença de Deus na minha vida. A geração de Davi está nesse lugar. Diga comigo, é chegado o tempo da transição. Posso continuar? Posso continuar, pastor? Quando Samuel vai escolher Davi, porque Deus fala para ele: pega o chifre, coloca o azeite e vai na casa de Jessé, que eu tenho escolhido um dos filhos dele para ser rei. Samuel, ele vai para a casa de Jessé com um modelo de rei. Qual era o modelo de rei? Saul. Saul era o primeiro rei de Israel. E qual era o modelo? Qual era o perfil do rei? Homem alto, belo, de boa aparência. É por isso que quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro que vem diante dele é Eliabe. Eliabe tinha a mesma fisionomia de Saul. Então quando Samuel ele olha para Eliabe, ele vai dizer: está diante de mim o rei. Por quê? Porque é o mesmo modelo, é o mesmo perfil. Mas eu tenho uma palavra para você. Na transição que Deus vai fazer, Ele vai confundir muita gente. Por quê? Porque Deus vai quebrar com esse padrão que fizeram no Evangelho e vai vir com algo completamente diferente. Deus vai quebrar esse padrão. Deus vai quebrar esse padrão. Eu falo isso debaixo de uma revelação. Deus vai mudar esse padrão que fizeram no Evangelho. Como assim, pastor? Porque nós temos modelos padrões de cantores, nós temos modelos padrões de pregadores, nós temos modelos padrões de pastores, nós temos um padrão.
É por isso que quem tem um chamado para ser um grande cantor, quem tem um chamado, uma promessa para ser um grande pregador, ele vai se espelhar no quê? Ele vai querer se modelar no quê? No padrão. Mas Deus não vai levantar um novo Marco Feliciano. Deus não vai levantar um novo Abílio Santana. Deus não vai levantar um novo Samuel Procópio. Deus não vai levantar uma nova Aline Barros. Deus não vai levantar um novo Toque no Altar, não. Ele vai vir com um povo completamente diferente. Ele vai quebrar esse padrão. Ele vai levantar um povo santo, um povo verdadeiro. Ele vai quebrar. Posso te dar um conselho? Posso te dar um conselho? Tem futuros pregadores aqui? Tem futuros cantores, pastores aqui? Olha só, se eu fosse você, eu mudava a sua referência. Por quê? Pastor, que base o senhor tem para isso? Quando Jesus chegou, o clã judaico, os chefes da sinagoga, os fariseus, Jesus chegou falando: eu sou o Messias. Você? Não, nós estamos esperando algo diferente. Ele vai vir para confundir. Ele vai vir para confundir. Estava todo mundo esperando. Estava todo mundo esperando, aleluia, um profeta que fosse pregar nos palácios. De repente aparece um profeta que está pregando lá no deserto. Estava todo mundo esperando encontrar um pregador com um terno Armani, slim, com um sapato de cromo alemão. Mas quando chega lá, tem um homem vestido com pele de camelo e comendo gafanhoto. Aleluias, aleluias. Deus, por esses dias, pastor, muitas coisas não vai ficar do jeito que está. Tem gente que acha que Deus não está vendo o que está acontecendo. Tem gente que acha que Deus está de braço cruzado. Não. Enquanto Saul está pecando, Deus já está preparando Davi atrás da malhada. Enquanto Saul está dizendo não vou fazer, já tem o Davi debaixo, atrás das malhadas, dizendo eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Oh meu Deus do céu. Você acha que Jesus vai deixar essa porca vergonha do jeito que está? Você acha que Ele vai deixar o nome dele ser envergonhado do jeito que está? Não. Ele finge que não está vendo. Ele finge que está quieto. Mas vai chegar a hora que Ele vai tirar alguém que está debaixo do móvel. Por quê? Porque não dá para colocar lâmpada debaixo do móvel por muito tempo. Não dá para esconder uma cidade edificada por muito tempo. Está chegando a hora do meu Jesus tirar as cidades edificadas e colocar num alto lugar. Oh meu Deus do céu, para mostrar o que Ele está fazendo. É por isso que Deus vai falar para Saul, para Samuel: Samuel, não olha para a aparência não. Por quê? Porque Saul, ele foi escolhido pelo povo. Davi vai ser escolhido por mim. E o povo se contenta com a aparência, com coisa bonita. Eu não me contento com a aparência. Eu me contento com alguém que foi transformado lá dentro. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Tem coisa que é bonita aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus Ele vai vomitar. A igreja morna, Ele vai vomitar. Deixa eu te falar, a igreja morna não é você que não consegue dar muito glória a Deus não, viu? A igreja morna, sabe o que é morna? Jesus falou, antes seja frio ou quente. Quem é o quente? É aquele que está aqui, está buscando, estou na presença. Quem é o frio, pastor? É aquele que está lá fora, mas tem consciência, eu preciso voltar. Quem é o morno? Está aqui dentro, está no pecado, está com a vida escrachada e finge que não está acontecendo nada. E finge que não está acontecendo nada.
aquele que ele vai vomitar? Uma igreja que está no quente, mas está frio, e o frio com o quente fica morno. Se você está lá fora, mas tem consciência que você precisa voltar, você está melhor do que alguém que está pisando no altar e finge que nada está acontecendo. E é esses que Deus vai vomitar. Por que vomitar, pastor? Porque você só vomita aquilo que faz você passar mal, aquilo que você come e começa a embrulhar o estômago. Deus está passando um tempo que o estômago dele já está embrulhando. Aleluias. Oh meu Deus do céu. Para eu terminar, aqui eu termino. Olha só, quando Davi ele vai desafiar um gigante, escuta isso. Davi já tem a unção de Deus. Saul, a transição já aconteceu, só que Saul não sabe. E quando a transição acontece, Deus já está usando, já tem uma transição acontecendo. Tem gente que ainda não tem nome, mas Deus já está fazendo um reboliço. Ainda está escondido, mas Deus já está. Mas escuta isso. Quando Davi vai enfrentar o gigante, Saul chama ele: vem cá, filho. Saul pega uma veste, uma armadura, a armadura dele, e fala assim: ó filho, usa essa armadura aqui. Só que Davi, eu não consigo com isso. Por quê? Porque as armas que nós vamos derrubar o gigante não é a mesma que a geração passada usou. Mas Deus vai revelar uma arma nova para a igreja. A armadura e a espada nos trouxe até aqui, mas não vai nos levar mais adiante. É por isso que Deus vai começar a revelar coisas novas para a sua igreja. Para quê? Para um tempo específico que estamos entrando. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Isso aqui é revelação, meus amados. Isso aqui é pérola. Isso aqui não é algo que você ouve todo dia. Escuta isso que eu vou te falar. Quando Davi ele pega a espada, meus amados, ela é uma arma que para quem só tinha espada, quem tinha condições. Amém? Davi nunca teve uma espada até então. O que Davi tinha? Meus irmãos, quando eu era criança, estava me lembrando disso hoje. O meu avô, ele tinha aquelas marmitas de alumínio. Quem lembra disso aqui? Que rolava com a borracha. Vocês lembram disso? E meu avô tinha aquela marmita. E eu lembro que eu querendo fazer estilingue, não tinha dinheiro para comprar tripa de mico. Eu peguei aquela borracha da marmita do meu avô, peguei um pedaço de madeira e fiz um estilingue. Peguei cortei a língua de um tênis e fiz um estilingue. Uma arma que eu não precisei de custo, eu não precisei, aleluias, de nada para fazer. O que Davi tinha era uma arma assim. Aleluias. E Davi ele rejeita a arma de Saul. Por quê? Porque Deus vai levantar um povo, aleluias, que não tem dinheiro para ter uma espada, mas vai derrubar gigantes com o pouco que ele tem na mão. Deus vai levantar um povo que não tem a espada dos grandes, que não tem uma renda para ter a espada dos grandes, mas com o pouquinho que ele ganhou no deserto, ele vai derrubar gigante que só gente grande derrubaria. Fala para o teu irmão: não despreze o que Deus te deu no deserto.
Não despreze o que Deus te deu no deserto. Isso daí vai fazer um estrago que arma de gente grande faz. Aleluias. E a espada é uma arma que você luta junto, perto do inimigo. Você fica mais vulnerável. Afunda não. Davi derrubou o gigante de longe. Porque essa geração de Davi, o diabo não vai chegar nem na porta da casa dela. A geração de Davi, o diabo não vai chegar nem perto. Vai ser um povo que de longe já vai derrubar o gigante. Agora deixa eu te falar uma coisa, para eu terminar, aqui eu termino. Aquele gigante não era de Davi. Aquele gigante era de Saul. Pega o violão. Aquele gigante era de Mas quem assumiu foi? Se prepare. Você vai derrubar muito gigante que a geração passada não derrubou. Você acredita nisso? Nós vamos derrubar gigantes que a geração passada não conseguiu derrubar. Aleluias. Aleluias. Como assim, pastor? Às vezes você vai alcançar lugares maiores que os seus pais, aleluias, não alcançaram. Às vezes você vai alcançar no reino algo maior do que o seu pai, aleluias, alcançou. Deus vai te dar, quando Davi se levanta para enfrentar o gigante, aleluias, foi naquele gigante que Deus mostrou que Ele estava fazendo a transição. Aleluia, foi naquele gigante que o Senhor se levantou e mostrou para o povo de Israel. Aleluia, eu estou levantando um novo tempo. Sabe quando Deus vai se levantar? Sabe quando Deus vai começar a mostrar algumas coisas? Quando nós começarmos a derrubar alguns gigantes que tem gente que não quer derrubar mais. Quando a gente começar a derrubar alguns gigantes do pecado, que tem gente que não liga mais. Aleluia, não, deixa ele aí, não tem nada não. Quando nós começarmos a derrubar alguns gigantes que tem gente que finge que não vê. Quando a gente começar a derrubar alguns gigantes que tem gente que fechou os olhos, o gigante está no altar dele, mas ele está fingindo, não, deixa aí, não tem nada. É esse tempo que Deus vai se levantar. Se coloque de pé, igreja, se coloque de pé e adore a Ele. Se coloque de pé e glorifique o nome dEle. Se coloque de pé e feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. 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 Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Santo e poderoso, Deus poderoso, meu Pai maravilhoso, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, o Espírito Santo, aleluia. Eu creio que esse tempo está chegando, pastor. Um tempo em que o Espírito de Deus vai derramar algo novo sobre a igreja. Santo Espírito, bem-vinda, vem inundar, encher. Desejo do meu coração, sem inundar,
diz o Senhor. Eu estou afiando a tua espada, diz o Senhor. É por isso que às vezes parece que está duro, está pesado, parece que nada vai para frente, mas eu estou afiando a tua ferramenta, diz o Senhor. A partir de hoje tu serás um pescador de homens. Eu exijo de ti a tua rede. Eu exijo de ti a tua rede. Rabacabraçúria. Aleluia! Algumas redes vai ter que ficar para trás. Quanto maior for a tua renúncia, maior será a glória dele na tua vida. É muito mais, é muito mais, é muito mais. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que o teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, eu tenho preparado para ti. Você não precisa do homem, você não precisa de ninguém. Sou Deus que cuida de ti. Oh, xarabracei, candarabraçúria. Levanta sua mão, Senhor. Senhor, coloca a vida desse povo diante de ti. Pai amado, santo e maravilhoso, Espírito Santo de Deus, que esta palavra, Senhor, vai de encontro a cada coração aqui nessa noite. Esta palavra, Senhor, Rose, chama esse jovem aqui, vem cá, filho, por favor. Sobe aquele saltar aqui. Ouvi o Senhor colocando a mão lá dentro do teu coração. Tu és escolhido meu. E ainda este ano eu vi esse homem falando em línguas estranhas. Existe uma chama acendendo aqui dentro, que os olhos do homem não podem ver, que os olhos do homem não podem ver, mas ele já começou. Senhor, coloca a vida do teu filho diante de ti, e a obra que ele começou, ele é fiel para terminar. Deus te abençoe, meu filho. Xarabracei, canderebracei. Aleluia. Eu tenho um amor muito grande por você, meu filho. Oh, rebabracei, canderebraçou. Oh, xarabraçúria. O Senhor tem um amor muito grande por você. É por isso que 1000 já caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não foi atingido. Porque maior é o que Ele vai fazer com você. Aonde o inimigo
achou que usou, Deus vai dobrar. Oh, Rabadabra-suriana, meu Pai, eu coloco a vida do teu filho diante de ti. Deus amado, Santo e poderoso, toca, meu Pai, na alma do teu filho. Toda angústia, tudo que não provém de ti caia por terra. Eu abençoo a vida do teu filho. Toma posse, filho, em nome de Jesus. Oh, Santo poderoso, Senhor, coloca a vida do teu povo diante de ti. Pai amado, Santo e poderoso, esta palavra crava em cada coração aqui nessa noite, e que cada filho venha entender o que o Senhor fez aqui nessa noite. Só quem acredita nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Deus te abençoe.